Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer pra vocês impressões que eu tenho sobre um livro que me ajudou muito quando eu comecei com hand lettering. Na verdade, eu ainda estudo hand lettering porque tem mais ou menos um ano que eu comecei a brincar com isso. Então, eu não sou um expert, mas eu vim trazer pra vocês as dicas que me ajudaram e o material sagrado que me ajudou a adentrar nesse mundo do hand lettering. O livro que eu trouxe aqui é o Hand Lettering 101, escrito pela Sarah Netchell of Love, e é um workshop impresso super legal de hand lettering, e ele tem uma coisa muito peculiar, que a Sarah trabalha e traz para esse workshop ferramentas muito mais acessíveis do que a gente está acostumado a trabalhar. Eu comprei ele na Amazon. Eu confesso para vocês que não é muito fácil encontrar ele em livrarias, então se você quiser pedir, eu acho que no Brasil a única forma de você conseguir comprar esse livro é no site da Amazon, mas fica tranquilo porque é a Amazon brasileira. Eu fiz o pedido e eu acho que não demorou muito mais do que uma semana para chegar aqui em casa, e olha que eu moro na Bahia. Então eu vou explicar pra vocês como é que ele funciona, vou dar meus prós e contras e vocês vão descobrir se é um material que vale a pena investir pra vocês ou não, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vim aqui pra mesa pra poder mostrar o livro com mais detalhe pra vocês. Como eu tinha comentado anteriormente, ele tem essa encadernação Arial dourada e essas cantoneiras aqui. Então esse é o aspecto geral do livro, ele é quadrado e o verso é praticamente a mesma coisa que tem na frente, tá? Então, me chamou a atenção porque ele é um livro muito bonito e eu preferi essa versão encadernada do que a versão brochura, porque a versão brochura não tem nem esse espiral e nessas cantoneiras, é só a capa comum no formato de brochura. Eu tô com algumas marcações de post-it que eu vou tirar durante o processo, mas é porque eu quis marcar algumas coisas interessantes pra gente comentar aqui. Quando você abre o livro, a primeira coisa que você vê isso aqui, tem um patternzinho de bolinha que ela fez aqui que eu já repliquei no meu Instagram também para fazer algumas fotos, então é super simples, eu achei super bonito. E aqui a gente tem a abertura do livro, Hand Lettering 101, a editora, que eu acredito ser a Page Tate, e alguns detalhes de informação do livro. Logo em seguida a gente tem uma apresentação da Sarah, eu não vou ler, mas essa é uma apresentação da autora e logo depois a gente tem um índice do que a gente vai encontrar aqui no livro. Bom, todo o processo é documentado por etapas, então ela faz essa construção aos poucos e acho que esse é o ponto mais importante do livro, porque aí você vai ter uma sequência de construção. Então primeiro ela começa explicando a formação básica da letra, quais são os tipos de tipografia que a gente pode imitar, e ela faz uma breve introdução das serifas, das sem serifas, da linha de base, da linha do meio, do que é um ascendente. Então ela apresenta alguns conceitos básicos de tipografia mesmo. E depois ela vai explicando também descendentes, linha de subida, linha de descida e etc. E a partir daqui ela vai começar a explicar com mais detalhes como construir um lettering. Então ela explica como é que funciona o processo dela. Ela primeiro começa escrevendo uma letra, ela forma a palavra, depois ela faz esse efeito que se chama Fox Calligraphy. É um efeito de escrita comum, mas você vai engrossando manualmente todas as partes da letra que você quer que tenha esse efeito brush. E o resultado final é esse aqui. Então ela começa com essa escrita comum, vai engrossando e chega nesse resultado final. E ela vai fazendo as marcações dos sentidos da construção da letra, para depois, quando você for fazer a caligrafia falsa, você saber onde você vai engrossar e onde você vai afinar. Mais pra frente ela vai explicando que você engrossa onde a caneta desce e mantém fino aonde a caneta sobe. E essa foi a parte que mais me chamou a atenção quando eu comprei o livro, né? A Sarah, ela não tem nenhum material mais complexo do que o que tem aqui. Então, o que é que ela tem aqui? Lápis, canetas de ponta nanquim, canetas nanquim descartáveis com variações de pontas, uma borracha comum, um papel de qualidade, que acho que isso também é importante para quando você está começando, porque existem canetas que soltam mais água, canetas que soltam mais tinta, caneta que solta menos tinta, e isso é importante durante seu trabalho, porque ninguém quer começar a fazer um lettering e daqui a pouco tá com o papel todo rasgado, não é isso?
Então ela explica sobre as diferenças de caneta. Eu tenho uma caneta dessa da Micron, mas aqui no Brasil é mais fácil da gente encontrar aquelas da Unipin, que são as pretas. E também algumas canetas específicas, né? Canetas em giz, canetas Sharps, que também são fáceis de ser encontradas aqui no Brasil. Então você vai vendo que as ferramentas que ela trabalha são ferramentas muito acessíveis pra gente. Você pode não encontrar exatamente todas as que elas comentam aqui, mas você vai conseguir substituir por um material muito parecido. Então isso pra mim é uma coisa super importante, tá? Pra você começar a fazer lettering sem precisar investir em uma caneta brush da Tombow ou da Sakura. Isso pode ser um processo que você vai começar mais lá na frente. Então o foco dela aqui, logo em seguida ela começa a construir esse alfabeto, e nessa construção ela vai explicando onde o movimento é de subida e onde é de descida, e ela vai deixando esses espaços em brancos para você ir repetindo. Eu confesso para vocês que eu fiquei morrendo de pena de fazer isso aqui no próprio livro, então eu comprei um caderno à parte. Eu tenho vários cadernos de caligrafia para poder não destruir o livro, então eu faço o treino em um papel à parte. Mas aqui ela já dá a construção da linha de base, da linha de topo, da linha do meio, para você só ir repetindo e ir memorizando os movimentos de cada letra. Então, as folhas a seguir são todas ensinando como constrói essas letras. Nesse segundo passo, ela já faz o preenchimento dessas falsas marcações que ela tinha feito anteriormente, para poder dar a engrossada. E eu acho que aqui tem uma coisa interessante. No processo anterior, é como você vai construir usando um lápis ou uma caneta que não tenha variação de ponta. E aqui você já pode ver, se você tem canetas brush, você já consegue fazer um treino a partir daqui. Porque aqui ela já vai lhe ensinar o movimento da letra, e com a brush pen você já vai conseguir esse efeito sem precisar desenhar o traço, depois preencher, como ela tinha explicado nesse exemplo anterior. Então aqui, se você já tem brush pen, acho que já é válido você começar daqui, a não ser que você realmente queira aprender a construir as letras a partir de uma caligrafia falsa. E nessa página ela coloca o alfabeto de referência, que é o alfabeto completão, com as linhas de movimento explicando qual a direção que você vai fazer com as canetas. Essa é uma segunda etapa importante do livro, que é a conexão das letras. Eu acho que é a parte que eu tenho mais dificuldade até hoje, porque depois que você aprende a construir as letras, você precisa unir uma letra a outra. Aqui nesse exemplo, ela mostra que a conexão de uma letra com a outra se dá nesse momento em que a linha está fina e ela precisa encontrar um traço grosso. Então, ela desconstrói a escrita da palavra cursive e ela vai mostrando aonde que ela faz a conexão de cada traço. E depois ela junta para você ter um exemplo completo. Aqui ela ainda não fez o Fox Calligraphy, então tá de uma escrita comum, sem fazer o preenchimento dos traços mais grossos. E aí, logo em seguida, ela vai mostrando onde cada letra do alfabeto faz a conexão, onde é que termina e onde é que começam os pontos. Então, algumas palavras de exemplo. Ela tem outro aspecto interessante, que é ela mostrando como se faz a conexão de duas letras parecidas, porque isso também é uma coisa complicada para mim. Então, ela vai mostrando como é que se faz essa conexão. Essa é a etapa em que ela ensina como fazer o bounce lettering. Para quem não sabe, o bounce lettering é aquele movimento em que as letras parecem estar dançando. Então ela adiciona um movimento ao lettering que fica super interessante, e ela vai mostrar como é que você faz essa construção com as letras. E aqui ela trouxe o exemplo de uma palavra. Essa daqui é a linha de base, e você vê que todas as letras estão alinhadinhas certinhas, né? E aí ela vai começando a fazer essa construção, aumentando algumas letras, diminuindo outras. Eu tô tentando ser mais prático e me guiando pelo exemplo, mas nos textos ela vai explicando melhor como é que ela faz isso. Então no texto tem a explicação. Nessa página aqui ela vai ensinando como fazer as construções com diferentes tipos de letras. Ela tem alguns exemplos de outros
modelos de caligrafia aqui pelo livro, e ela vai ensinando como misturar um estilo com o outro. É que ela fala das letras fininhas, das Fox Calligraphy e da serifa decorativa. Então ela traz esses alfabetos diferentes aqui, só para você ir repetindo os movimentos e aprendendo como se constrói cada letra. Mais uma vez, ela dá um outro passo na construção, que ela ensina como misturar os floreios e os outros elementos ao seu lettering. Isso aqui eu achei super interessante. Algumas ilustrações. É um exemplo mais prático de como fazer essa junção da caligrafia com a ilustração. E na página a seguir, ela mostra como fazer os floreios. São esses traços mais decorativos que você vai fazendo em algumas letras para dar um movimento mais delicado. Então ela ensina como fazer essa construção. E diz como é o movimento também. E aqui já a ponto de fechar um projeto de lettering, ela explica como é que ocorre esse processo de uma forma mais visual. Então você vai vendo aqui que ela começa fazendo a escrita comum, depois ela vai preenchendo os traços, depois ela vai adicionando algumas sombras, algumas coisas decorativas, depois ela mistura alguns elementos de decoração, outros estilos de fonte. E ela vai exemplificando como é que ela trabalha com esse movimento nos letterings dela. Ela traz alguns projetos para você praticar. Então eu não fiz aqui, confesso para vocês, eu fiz em uma folha à parte. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um caderno mostrando como foi a minha evolução no lettering, então dá para ver mais ou menos como eu comecei e como eu estou nos dias atuais. Ela traz esses exemplos para você repetir, alguns exemplos mais simples, outros com alguma ilustração, alguns floreios. Bom, e chegamos aqui ao fim desse livro. Depois do caminho para você aprender a fazer essa construção do lettering, a gente chega no final. Eu achei o final bem simplesinho, acaba aqui nas práticas mesmo. E esse é o material que a Sara apresenta no livro para construção de lettering. Então, agora que vocês já deram uma passeada pelo livro, eu vou apresentar para vocês alguns aspectos positivos e negativos que eu tenho sobre o livro e que podem te ajudar a decidir se é uma boa compra para você ou não. Então vamos começar pela parte positiva. Número 1. Esse livro é uma oportunidade muito acessível. Se você está começando a estudar lettering agora e precisa de um material mais completo, porque de todos os livros de hand lettering que eu dei uma olhada, ele tem um preço mais ok, mais baixo. E se você tá com pouca grana para investir, eu acho que ele super cumpre a função, tá? Então, esse é o primeiro aspecto positivo. O segundo, como eu já tinha comentado anteriormente, a sequência de construção desse livro é muito linear. Então você vai vendo que a Sara vai dando passo a passo de como começar. Vai te ensinando a como construir a letra, depois acomodar o efeito de brush a ela. Ela vai te ensinando a construir o lettering mesmo, ela vai te ensinando a como compor as frases e por fim é como finalizar o material com outros acabamentos. O terceiro ponto positivo é que a construção desse livro é muito simples, então dá para você entender como trabalhar sem uma linguagem muito pesada. Então por isso que eu acredito que isso é um workshop impresso, porque é uma construção muito fácil de você aprender. E o quarto ponto positivo é que o livro é muito bonito. Vocês podem ver que a edição que eu tenho aqui, ela tem uma cantoneira de ouro, que imita ouro pelo menos, né? Ela tem um areol bonito, é um livro super bonito para decorar sua estante. Então quando você acabar de usar ele para aprender o lettering, ele vai ficar bonitinho ali na sua prateleira. Então eu acho que isso vale super o investimento também. Tá, e agora a gente vai pra parte que vocês menos gostam, mas que talvez seja uma coisa que vai ajudar vocês a decidir se vale a pena investir ou não. O primeiro aspecto é que, por se tratar de um livro da Sara, eu acho que a abordagem que ela traz aqui é muito no estilo dela. E se você conhece vários artistas, você vai vendo que cada um tem um estilo. Então, pode ser que te incomode, porque você vai ficar meio refém da forma como ela trabalha com o lettering. Então, eu acho que esse é um aspecto a se pensar melhor.
Segundo, esse livro é meio complicadinho de comprar aqui no Brasil, porque até então, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, a única loja que revende ele é a Amazon e às vezes ele sai de estoque. Então, fica de olho, se você não vê lá, você pode fazer o pedido que eles fazem por encomenda, mas quando é encomenda geralmente não tá no Brasil, então vai demorar um pouquinho para chegar aqui. A terceira observação é mais um toque meu, tá? Então, vocês não precisam levar isso a sério, é porque como eu trabalho com design, às vezes isso me incomoda. E parece que quando fizeram o projeto de editoração do livro, eles não mediram as margens para o Arial, então às vezes o texto tá coladinho naqueles buraquinhos da encadernação, então me dá um toque, sabe? Então é uma coisa que meio que me desagradou. A tipografia é muito grande, tem muito texto correndo ali, então eu acho que foi um cuidado que faltou ali durante a editoração, mas isso não tira a função principal do livro, é só um detalhe que me chamou a atenção e que às vezes pode te incomodar também. E o quarto, mas não menos importante, é que esse livro, por mais que ele não tenha muitos textos, como vocês viram anteriormente, o que tem de texto aqui está escrito em inglês, então se você não tem domínio da língua, se você não entende inglês, talvez seja mais difícil aprender porque você vai precisar estar com um tradutor ali. Mas como eu acho a lógica dele muito visual, só você repetir o que tem ali, talvez não pese tanto assim. Mas eu vou logo avisando, não tem nada escrito em português aqui, o livro é em inglês, se você não entende de inglês, talvez você vai precisar de um tradutor. E é isso, essa é a minha resenha sincerona, eu espero que vocês conseguiram entender o que foi que eu achei, se vale a pena investir ou não, de uma forma bem prática. Eu não quis dar arrudeios, até porque eu não estou sendo pago para isso. Eu dei as minhas observações aqui bem sinceras do que eu achei do livro. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para quem está querendo começar agora. Então, na minha opinião, vale muito o investimento. Então, use os meus parâmetros de positivo e negativo para decidir se vale a pena para você ou não por algum motivo específico, mas deixe só o seu critério. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês acharem esse material bacana e você quer ver isso aqui acontecer mais vezes no canal, não esqueça de dar seu joinha, compartilhar, comentar, indicar para aquele amigo. A coisa que eu mais gosto de ver é ver material compartilhado e saber que o que eu tô produzindo é um material importante para vocês, então não esquece disso. E é isso, até a próxima, tchau!